Será que o jejum é para todo mundo? Se é que ele ajuda no emagrecimento, será que a sua prática teria outros benefícios? Meu nome é Elane Crepe, eu sou nutricionista que traz informações fáceis e baseadas em ciência para agregar para a sua saúde e também conhecimento baseado em livros para agregar à sua vida e também tornar o seu estilo de vida saudável mais leve. O jejum é uma prática antiga que vem ganhando destaque há alguns anos por ser uma estratégia dietética que pode ser potencialmente benéfica para a sua saúde metabólica, para a perda de peso e também para a longevidade. Mas o que seria de fato o jejum? O jejum nada mais é do que o indivíduo se abster, deixar de comer, de forma voluntária, claro, por um período de tempo determinado. Nós temos vários tipos de jejum. Tem o jejum intermitente, que começa a partir de 12 horas de jejum. Então, tem exemplo de 12, 16, 18, 20 horas até. É considerado jejum intermitente ficar de 12 horas até 2 dias sem se alimentar. No jejum intermitente, a ideia é que hajam estabelecido um período para se alimentar e um período sem uma janela de alimentação. Por exemplo, é muito comum, devido ao sono, você fazer um jejum natural de 8 horas, certo? Então, o dia tem 24 horas e durante 8 horas você está deitado, está descansando. Nas 16 horas seguintes, você tem a oportunidade de se alimentar. Tem protocolo de jejum intermitente que faz essa troca. Durante 16 horas você fica sem se alimentar, é a janela sem alimentação, e vai ter uma janela em que você vai se alimentar durante 8 horas nesse dia. Por exemplo, um jejum de 16 horas, jejum intermitente, seria fazer a primeira refeição às 8 da manhã e parar de comer às 4 da tarde, tá? Também comendo de acordo com o ciclo circadiano, que é um tema que eu posso trazer aqui para vocês depois em outro vídeo, mas que é muito interessante, pois o nosso metabolismo segue o ciclo de 24 horas. Somos animais diurnos, que tendemos a gastar mais energia durante o dia. Logo, o nosso metabolismo, o nosso corpo, tende a seguir isso também, ter a sua maquinaria mais ativa durante o dia. Então, nesse jejum de 16 horas sem se alimentar e 8 horas se alimentando, de 8 às 4, seria interessante não só para seguir o jejum, mas também para seguir de acordo com o ciclo circadiano. Mas, novamente, é um tema que eu posso trazer depois para vocês. E a ideia do jejum intermitente não necessariamente precisa ser só em um dia. Pode fazer jejum intermitente em dias alternados. Por exemplo, digamos que você precisa de 2.000 quilocalorias diárias. Digamos que em 3 dias da semana você vai fazer jejum intermitente, em que você vai comer apenas 10% dessas calorias. Ou seja, você comeria uma refeição no dia de 200 quilocalorias nesses 3 dias. Por exemplo, segunda, quarta e sexta. É um exemplo de jejum intermitente. Tá legal? É um jejum de dias alternados. Também tem o jejum periódico, que é um jejum mais prolongado, de 3 a 4 dias. Por que tem essas nomenclaturas? Jejum intermitente, jejum periódico, é muito utilizado para separar, a nomenclatura separar como vai ser feito em pesquisas, em estudos. Por isso que tem esses nomes diferentes, tá legal? E além disso, tem os jejuns mais prolongados, vide o Ramadã, como é numa tradição muito conhecida de uma prática religiosa. Veja então que o jejum não é uma dieta, e sim uma estratégia a seguir. É delimitado o tempo que vai comer e o tempo que não vai comer. O jejum não vai ditar o quanto de carboidrato, o quanto de gordura, o quanto de proteína se come na alimentação, e sim só delimitar a janela de alimentação e a janela de tempo sem alimentação, ok? Além disso, muitas pessoas se perguntam se jejum não é passar fome. Sim, pode ter pessoas que façam jejum e têm relatos de sentir fome, mas sentir fome é diferente da ideia de estar privando o seu corpo, o seu organismo de nutrientes. No jejum não se faz isso, porque você vai ter um momento de se alimentar. Então você não vai estar se privando de energia e nutrientes. E você pode se perguntar, será que ficar tanto tempo sem se alimentar não vai afetar o meu organismo? Vai ser prejudicial para o meu metabolismo? A resposta é não. A gente precisa entender que o nosso organismo humano evoluiu, chegou até aqui, devido a muitos períodos de privação de nutrientes, privação de energia. Houve muitos momentos em que houve muita baixa oferta de energia e nutrientes para a gente, quando éramos caçadores-coletores há muitos milhares de anos atrás. Então, precisamos entender que o nosso próprio corpo tem mecanismos para lidar com isso. Entenda, por exemplo, que temos o fígado. O fígado faz um processo chamado gliconeogênese. O que é isso? Calma, não é um nome complicado e é muito simples de entender e até magnífico. Ele produz glicose quando a gente não se alimenta.
em estado de jejum. Por que ele faz isso? Ele pega e forma glicose a partir de aminoácidos, que vem lá das proteínas, e também a partir de gordura. Por quê? Para manter os níveis de glicose, energia estáveis circulantes no seu sangue. Isso é extremamente importante porque há tecidos, células do seu corpo, que somente conseguem funcionar, fazer todas as suas funções ali dentro, através de glicose, e não conseguem utilizar outra fonte. Então é muito importante que quando a gente esteja em jejum, o próprio corpo saiba lidar com isso, e veja que ele sabe lidar muito bem. E além do fígado, também tem outra região em que a gente tem uma fonte de energia, que é o nosso estoque. O nosso estoque de energia que fica lá no tecido adiposo, o nosso estoque de gordura. Nós temos bastante energia ali. Por exemplo, um indivíduo de 70 quilos, digamos que ele tenha 10% de gordura corporal, ou seja, ele tem 7 quilos de gordura ao todo no seu corpo. 7 quilos, a gente lembra da escola que é igual a 7.000 gramas, certo? Então, ele tem 7.000 gramas de gordura no corpo no total. Se a gente lembra também que 1 grama de gordura é igual a 9 calorias, quando a gente ingere 1 grama de gordura, quer dizer que a gente está colocando para dentro 9 calorias. 7.000 gramas vezes 9 dá 6.300 calorias armazenadas. Isso dá para ele viver muito bem por 1 mês. Então veja que graças ao fígado e também ao nosso estoque de gordura, nós temos um kit de sobrevivência. Então não, do ponto de vista metabólico, o corpo sabe lidar muito bem com essas condições. Outra dúvida que pode passar pela sua cabeça é: será que o jejum não vai atrapalhar o meu ganho de massa muscular? Quem sabe até me fazer perder massa muscular? A resposta é não. Mesmo eu acabando de dizer que o fígado faz a gliconeogênese utilizando aminoácidos. Você pode pensar: poxa, esse aminoácido está vindo do meu músculo? Calma, o seu corpo sabe que o músculo é um tecido muito importante. E assim que ele estiver em um momento privado de nutrientes e energia, ele não vai pensar em usar o músculo de primeira. Ele já sabe que tem as reservas, ele já sabe do mecanismo do fígado. Então não é assim que você vai perder a massa muscular à torto e à direita. Ele sabe o quanto é importante ter esse tecido. Além disso, o jejum só vai promover catabolismo. O que é isso? Catabolismo é quando o seu corpo tende a fazer mais reações que degradam o tecido. Isso acontece, por exemplo, na restrição calórica, que é quando você come menos do que o seu corpo gasta, por exemplo, com o intuito de emagrecer. Só que veja, até quem emagrece, você não vê a pessoa sem músculo, certo? Você não vê ela toda definhada, porque tem que ser feito de forma certa. E, voltando, o catabolismo não é ruim. Ele acontece mesmo em quem está em processo de hipertrofia muscular e comendo pra caramba. Ele vai acontecer. A questão é o nível que ele acontece. E no jejum, esse processo catabólico, ele vai acontecer sim, assim como acontece diariamente, normalmente em você. Mas a ideia do jejum é que você sim tem um momento de restrição, sem se alimentar, só que esse jejum está dentro de uma dieta, de uma estratégia alimentar que está muito bem adequada e sanada para você. Ou seja, quando você está na janela de alimentação, se alimentando, aqueles nutrientes, aquela quantidade está específica e certa para você. Então, a tendência é que você não perca a massa muscular ao fazer jejum. E mesmo que você faça jejum com restrição calórica, novamente, tendo uma alimentação adequada e estabelecida para você corretamente, isso não vai acontecer. Até porque um jejum de 24 horas, por exemplo, é muito ínfimo para acabar com 1 quilo de massa muscular. Não é assim que funciona. E claro, vamos lembrar das duas funções que a gente conversou agora, que temos o fígado para estabelecer a glicose circulante e a fonte de energia armazenada, que é a gordura. Então, calma. O seu corpo não vai usar os seus estoques de músculo para energia no momento de jejum. Fique tranquila. E em relação ao emagrecimento, será que o jejum de fato emagrece? Isso vai depender da adesão. O jejum pode combinar muito com uma rotina de uma pessoa que trabalha pra caramba e consiga encaixar certinho o horário de se alimentar. Pode ser que ela consiga fazer uma restrição calórica, ou seja, comer menos do que ela gasta, e claro, também ter uma aderência aos alimentos mais saudáveis, a ter uma adaptação do paladar, que também tem muitos fatores que contribuem para o emagrecimento, não só a restrição calórica, e com isso ela consiga reduzir a quantidade que come e se adaptar à alimentação mais saudável, num curto intervalo de tempo de janela para se alimentar no dia, todo dia. E com isso, por consequência, ela acabar emagrecendo com a rotina. E claro, também vai ajudar muito se estiver realizando exercício físico regular. Afinal, ninguém quer emagrecer e ficar flácido, certo? Mas eu vou te dar um exemplo aqui para você entender como o jejum pode ajudar a
restringir e fazer a pessoa comer menos sem ela perceber. Ou até ela percebendo, mas ela não consegue comer mais. Como assim? Calma. Digamos que uma pessoa X vai fazer um jejum de 24 horas. Ela faz jejum de 24 horas durante 3 vezes na semana. E essa pessoa X precisa de 2.000 quilocalorias por dia. Ou seja, na semana, 2.000 vezes 7, ela comeria 14.000 quilocalorias. Se ela deixa de comer 3 vezes na semana, porque é um jejum de 24 horas, então é menos 6, 14 menos 6. No total, ela vai comer 8.000 quilocalorias na semana. E tá bom, digamos que é a Kátia. A Kátia fez na segunda-feira 24 horas em jejum. Ela deveria ter comido 2.000 quilocalorias. Não comeu. Na terça, mesmo se a Kátia quiser compensar, ou seja, comer as 2.000 quilocalorias de terça, mais as 2.000 de segunda, na terça-feira, vai ser muito difícil ela conseguir alcançar todas essas calorias. Claro, por favor, eu sou nutricionista. Estamos pensando aqui em alimentação saudável. Grãos, vegetais, frutas, ok? Sementes, oleaginosas. É tudo isso, não é um Big Mac, não é um milkshake, porque é muito fácil conseguir alcançar mais de 4.000 calorias por dia comendo esse tipo de alimentação. Se for alimentação saudável, vai ser muito difícil. Então, de qualquer forma, ela vai estar comendo menos na semana, mesmo que ela coma mais, entende? E com o tempo, se ela tiver uma adesão também ao, como eu falei, aos fatores como o paladar, adesão aos alimentos, a seguir as quantidades que ela precisa, com o tempo ela vai se adaptar e muito, e o próprio apetite dela vai estar regulado e adaptado para esse jejum, e pode contribuir, mas aquilo não vai ser para todo mundo, vai ser somente para quem consegue se adaptar. É que nem quem treina em jejum, a pessoa já está adaptada a treinar em jejum, não quer dizer que fulano que começou a treinar ontem vai conseguir. Muitas pessoas que treinam há muitos anos não conseguem fazer treinamentos, fazer exercícios em jejum, e tudo bem, porque ainda assim ela consegue atingir seus objetivos, tanto estéticos, se ela trabalha com isso, e também a sua saúde está estabilizada. Tudo bem não fazer jejum. A questão é que se ele se torna uma vantagem na rotina, por que não usar? Claro, sempre tendo acompanhamento médico, porque tem pessoas que tendem a ter cefaleia, dor de cabeça, tontura. Então já não é legal, já não fica viável. A ideia é que a gente consiga encaixar coisas que facilitem a rotina e não atrapalhem. E qual é de fato o benefício do jejum no seu organismo, na saúde do seu metabolismo? O que acontece? As suas células, quando você se alimenta, se hidrata, elas são supridas de energia e nutrientes. Chega tudo isso dentro de cada uma delas e elas vão utilizar para fazer suas reações e, inclusive, para produzir ATP. ATP nada mais é do que uma moeda energética, como uma moeda do Mário. Uma moeda que a célula utiliza para utilizar mais energia, para fazer mais energia dentro dela e assim ela dá continuidade ao seu funcionamento. Então, vamos pensar de forma bem básica aqui, tá legal? Que a célula está o dia inteiro, o tempo todo fazendo trabalho, produzindo energia para poder usar e dar continuidade às suas funções. Então, essa necessidade de ATP, ou seja, de energia, é contínua, ininterrupta, digamos assim. Logo, a célula tem uma boa demanda desses nutrientes e também dessa energia para ela poder utilizar. Veja que quando há uma redução da oferta de nutrientes, uma redução da oferta de energia, como acontece no jejum ou na restrição calórica, a célula percebe, o seu corpo percebe. O que ele faz diante disso? O seu corpo dá uma resposta, cada célula vai dar uma resposta incrível, que é a adaptação. A célula vai se adaptar diante dessa situação. Por quê? Quando há uma baixa oferta de nutrientes de energia, isso é uma situação de estresse para ela. É uma situação de alerta de perigo para a sobrevivência. Porque, veja, a gente não teria o tecido adiposo à toa. O corpo tem mecanismos para se manter vivo. Ele sabe reconhecer quando a sobrevivência dele pode estar em perigo. E a baixa oferta de nutrientes e de energia pode ser uma delas. Então ele já tem uma resposta imediata, que é a célula vai se adaptar, vai ter uma resposta adaptativa em relação à baixa oferta. O que acontece? Antes tinha X quantidade de nutrientes e de energia, e ela dava continuidade ao seu trabalho. Agora está mais reduzido, ou até nem tem. E o que ela vai fazer? Ela vai parar de trabalhar? Se cada célula decidir parar de trabalhar, o corpo se esvai, vai embora. Então a célula decide se adaptar. Ah, ok, aqui eu não estou tendo mais essa oferta, mas eu preciso dar continuidade ao meu trabalho. Então, eu vou passar a otimizar o meu trabalho. Eu vou continuar fazendo o que eu preciso fazer, mesmo sem essa oferta.
ela consegue encontrar mecanismos para lidar com aquilo, adapta a sua rotina, adapta o seu dia a dia ali na sua maquinaria, no seu funcionamento. Então, essa resposta adaptativa você consegue ter com o jejum. E veja que é muito interessante, porque o jejum é pré-determinado, é só uma janela de tempo ou dias em que você vai ficar sem se alimentar. Depois vai ter um momento de se alimentar. Então, é uma estratégia que você pode ter para ter esse benefício de adaptação da célula. Por quê? Porque essa adaptação da célula, por consequência, vai melhorar a capacidade funcional da célula. E isso acontece em cada uma delas. Então, veja como é importante, como isso contribui para o seu metabolismo. Pensando, por exemplo, na captação de glicose, na liberação de insulina, entre outros mecanismos e reações que ocorrem no seu corpo o dia inteiro, todo dia. Isso é muito importante, é muito interessante. Mas vai um aviso aqui. Essa adaptação, essa melhora da capacidade funcional da célula, ou seja, a melhora da capacidade funcional do seu metabolismo como um todo, só vai acontecer se a alimentação estiver adequada. Então, veja que não adianta fazer jejum, não vai adiantar ficar 4 dias sem se alimentar, fazer ali certinho e na hora de se alimentar, utilizar uma alimentação rica em alimentos hiperpalatáveis, alimentos industrializados. Aqui a ideia é pensando que esse indivíduo vai estar fazendo esse jejum, vai ter esses benefícios, contanto que a alimentação seja uma alimentação saudável e que vai fornecer energias necessárias com os macronutrientes necessários e os micronutrientes, além de outras substâncias e compostos bioativos que estão presentes nos alimentos saudáveis, grãos, cereais, oleaginosas, entendeu? É assim que funciona. Então, o seu corpo é inteligente. Mesmo que ele vá lá tentar sanar a situação, se você ofertar o que ele não quer, porque ele não vai funcionar à base de o que você entrega com um milkshake, que você entrega com um pratão de batata frita, ele não vai ter essa resposta, essa capacidade de melhora de funcionamento celular. O tema sobre jejum é muito interessante, muito vasto. Eu trouxe apenas uma pincelada do que há na literatura até agora. É claro que eu posso trazer novamente esse tema, então deixa aqui nos comentários se você quer. Vou trazer um vídeo sobre ciclo circadiano bem específico para vocês, eu vou montar com carinho, mas deve ficar para daqui a alguns vídeos, porque eu quero trazer bem detalhado para vocês entenderem e verem como esse mundo bioquímico é incrível e pode ser usado a nosso favor. Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários e também deixa o seu like. Um abraço forte e até o próximo vídeo.